novamente, né? Deus ele tem nos ligado a essa igreja evangelista. O propósito de Deus ele é grande aqui neste lugar, e sempre que somos convocados, estamos aqui para fazer a obra de Deus ter andamento. Estou feliz que hoje, irmãos, quem estava conosco no congresso, na qual Deus se fez presente na tarde e na noite, sabe que eu relatei que minha família não estava, né? E hoje estou feliz que está ali minha família, minha esposa, meu filho. Vocês veem um rapazinho aí que não para quieto, é ele, para cima e para baixo. Aleluia, mas é para a glória de Deus, irmãos. Eu sempre digo à minha esposa, eu digo, um menino que não para porque tem saúde, né, irmãos? Quando ele está parado, a gente já sabe que está doente. Mas Deus, ele é fiel. Então, igreja de Deus, sem perda de tempo, eu quero trazer aqui uma reflexão que se encontra no Evangelho de Lucas. Os irmãos, se puderem acompanhar, no capítulo de número 19. Aleluia. Estamos hoje em um culto missionário e não há missão maior do que essa na qual estamos fazendo, que é anunciar o Evangelho. Agradeço a Deus pela consideração do evangelista Eliabe, que sempre tem nos recebido de forma que nos traz gozo e alegria, porque a palavra de Deus ela é bem clara, irmãos, que diz: dai honra a quem tem honra. Então, se somos servos, façamos o que a palavra nos orienta, para que sejamos abastecidos da graça de Deus. Então, igreja, quem achou, diga glória a Deus. Amém. A palavra vai falar acerca de Zaqueu, o publicano. Meus irmãos, versículo 1: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Amados irmãos, versículo de número 9. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se estava perdido. Dê glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes do Evangelho, crentes em Cristo Jesus, sabemos nós que quando o assunto se trata missão, somos tocados por algo, digo em especial por mim, porque a missão ela está não somente em contribuir, não somente em anunciar, pregar, e também não somente em ajudar necessitados. A missão ela começa dentro do teu coração. Aleluia. A missão ela começa quando o Evangelho de Jesus Cristo ele te transforma por inteiro. Aleluia. A missão da palavra que foi impetrada em teu coração, ela começa quando o crente em Cristo Jesus ele tem uma vida santa e tem exemplo de boas obras e não se embaraça com o que o mundo oferece. Aleluia. Porque sabemos nós que o mundo jaz o maligno. Sabemos nós que se formos olhar por nós mesmos, nós nem estaríamos aqui, porque a gente é falho e o pecado às vezes ele tenta nos tragar para nos tirar, evangelista Eliabe, da posição que Deus nos coloca. Mas sabemos nós que quem Deus levantou e diz ele vai ficar de pé, ele fica. Porque quando o homem ele cai, ele sabe que ele cai porque ele quer, porque ele tem a opção de não cair e ficar de pé. Aleluia.
Mas o que eu quero tratar antes de entrar no texto, irmãos, é que Deus, Ele tem nos últimos tempos levantado pessoas que não negam a palavra. Deus tem colocado de pé obreiros que estão aqui na minha retaguarda, homens valentes que pregam o evangelho não para emocionar e nem para fazer você tirar uma maionete com mão para cima, porque evangelho não é para mover você de um lado para o outro. Evangelho é para você dar testemunho, é para você andar com a palavra, comer a palavra e ter exemplo da palavra, porque viver o evangelho, irmãos, é algo que nos faz todo dia pensar: preciso de mais, preciso me alimentar um pouco mais. Você que está aqui essa noite, você já viu um crente completo que ele diz: eu já estou completo, terminei a faculdade de teologia, agora eu vou andar na frente de todo mundo? Negativo, irmão. Evangelho é você dizer: quanto mais eu ando, mais eu tento levantar quem está atrás de mim, porque evangelho é pensar no conjunto, não é pensar em si próprio. Para que a igreja avance, você tem que pensar no coletivo. Aleluia. Vamos olhar para o texto aqui. Amada igreja, Zaqueu, como nós sabemos, era um chefe dos publicanos, e como nós e os irmãos com certeza não perdem escola bíblica e conhecem, chefe dos publicanos, irmãos, era aquele que estava diante de alguns que estavam abaixo dele, em algumas regiões inferiores. O estudo judaico diz que na época da Roma antiga, na época do imperador Tibério, aleluia, haviam duas classes de publicanos. Havia a classe geral, que auxiliava o imperador nas cobranças locais, e haviam aqueles publicanos regionais, que coletavam impostos por regiões circunvizinhas e locais. Amados irmãos, a cobrança de impostos pelos publicanos, muitas das vezes era uma cobrança, como o texto é bem claro em dizer, era uma cobrança que tornava-se além do que deveria ser, porque quando se trata em dinheiro, irmãos, não é todo mundo que sabe lidar. Eu já vi muita gente dizer: o publicano ele sempre roubava. Mateus era um publicano, Zaqueu era publicano. Mas eu quero te dizer, se formos olhar o pé da letra, havia homens publicanos que cobravam impostos que eram honestos, que cobravam aquilo que era necessário. Mas a Bíblia diz que pela cobrança exuberante de muitos publicanos, que muitas das vezes estavam ali em um patamar social elevado, porque talvez tiravam aquilo que não era deles, eles envergonhavam e traziam uma má fama para aqueles que eram bons. E hoje, na vida que vivemos, não é diferente. Hoje, sabemos nós que se você tem uma família, se você não der exemplo, seu filho não vai seguir seu exemplo. Hoje nós sabemos que na classe dos obreiros aqui, se a gente se levantar algum que fazer aquilo que Deus não se agrada, ele envergonha um grupo de obreiros. Nós sabemos que a igreja, os irmãos que estão aqui para estar de pé, tem que enfrentar lutas diárias para viver uma semelhança de Cristo. Mas nesse tempo aqui, irmãos, a Bíblia diz que aqueles que tiravam mais, os publicanos que roubavam, que tiravam aquilo que não era seu, eles traziam uma fama para quem era honesto. Sabe o que é que eu quero dizer, irmãos? É que quando você não está inteiramente voltado à palavra, quando você não está fundamentado no que Cristo estabeleceu sobre a tua vida, você acaba inflamando aquilo que está bom. Você acaba contaminando aquilo que já está germinando fruto bom. Você já ouviu alguém olhar para, às vezes, um filho e dizer: meu filho, não ande com ele não, não se junte com ele não? Sabe por que isso acontece? Porque às vezes, irmãos, não é que a gente vá se isolar da sociedade, mas é porque a gente tem que se juntar com aqueles que têm a palavra na mão, que vivem em santidade. Aleluia, irmão. Mas aquele que se perdeu lá fora,
Quando você estiver fortalecido com quem está cheio, você vai lá e diz: vamos no grupo, vamos lá pregar, vamos trazer uma palavra, vamos consolar quem está perdido, quem saiu da igreja e está lá fora, vamos para lá, vamos visitar, que Jesus vai cuidar. Mas sabe o que acontece quando você muda a rota? Você acaba se afastando daquele projeto de Deus. Quem não tem compromisso, te leva para o lugar que você não quer ir. Você vai por influência. Aleluia. Isso aconteceu com aqueles publicanos que eram bons. Aleluia. Mas voltando ao texto para adiantar, Zaqueu, o chefe dos publicanos, a Bíblia diz que ele percebe que Jesus ele fazia coisas maravilhosas. Jesus ele fazia coisas que chamavam a atenção de muitos. Aleluia. Porque o que eu vejo, irmãos, é que Zaqueu ele se impressiona com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus naquela época, amada igreja, ele impressionava não porque gostava, não porque se mostrava, ele impressionava porque ele era genuíno, ele tinha, aleluia, o Espírito Santo de Deus. Aonde ele passava, ele mostrava que ele era, não porque ele queria ser, mas porque o Pai disse: vai, eu tenho algo em comum com aquele povo. Aleluia. E onde ele passava, o projeto de Deus era postado ali pelos lugares onde ele passava, nas regiões da Ásia, em todas as regiões, porque Jesus ele sabia do plano de Deus para a humanidade. Aleluia. E Zaqueu, quando ele percebe isso, ele percebe que Jesus está a passar. Mas a Bíblia é clara quando diz que Zaqueu era pequeno. E tem muitos hoje que não são pequenos só no tamanho, é pequeno por dentro também. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, sabe o que é você ser pequeno por dentro? É você ver os dias se passarem, os problemas aumentarem, as guerras chegarem, muitas igrejas se calarem, muitas pessoas se aquietarem e você não se abastecer de Deus. Você pensar que um dia após o outro tanto faz. Jesus está me entregando uma palavra agora que eu vou revelar para a igreja. Meus irmãos, Jesus está revelando que nesse tempo oportuno que estamos vivendo, tem derramado sobre essa terra uma frieza espiritual que tem confortado muitos, porque há pessoas que se esqueceram do plano de Deus para a vida delas. Há pessoas que acordam, dormem, levantam e acham que isso é normal, é natural, é natureza. Não, você acordou porque Jesus soprou em você um dia sopro de vida. Você dormiu, você teve seu alimento no almoço porque Jesus ele te deu. Mas tem muitas pessoas que desconhecem o poder de Deus e as coisas que para muitos é natural está passando despercebido. Aleluia. Nós estamos, irmãos, naquele mecanismo espiritual, assim, eu vou porque eu já sei a hora, mas quando a mensagem não estiver boa, eu não vejo a hora de ir para casa. Eu quero te dizer, a mensagem de Jonas que foi lida aqui essa noite, quando Jesus ele tem uma mensagem para a igreja e para o povo, como ele tinha para Nínive, o profeta pode sair da rota, mas a mensagem permanece. Quando Deus te convocou para ser um crente fervoroso na palavra, você tem que estar na igreja e dizer: ei, não importa se o dia é ruim, não importa se a circunstância não é boa, não importa se muitos desagradam da minha voz, do que eu faço da minha boca, porque, irmãos, tem muita pessoa que se incomoda com tudo, tem muita pessoa que tudo abala ela, tudo destrói a estrutura espiritual dela. Mas eu quero te dizer essa noite, eu vivo um tempo, irmãos, em que eu olho para o problema e digo: ei, problema, Deus é maior do que você, em circunstância Deus pode mudar. Ei,
Você está vivendo um tempo, irmão, em que você precisa de uma sacudida espiritual. Talvez você diga: irmão, que palavra é essa? Não, meu irmão, quero dizer para você, Jesus tem momento que ele precisa mandar um anjo para te mexer, para dizer: ei homem, ei mulher, eu ainda estou no comando. Tu pensa o quê? Eu te chamei porque eu sei da tua capacidade. E nesse tempo que a gente está vivendo, Jesus está dizendo: ei, eu ainda vou levantar mulher com poder aqui nesta igreja. Ei, aquele tempo, mulher que tu orava e dizia: Deus, eu quero a palavra que eu profetizo, e o tempo chega. Deus diz: ei, se prepara, porque o tempo está chegando. Aleluia. O profeta Isaías não cansava de dizer: se prepara, povo, se prepara, rei, se prepara, nação, porque Jesus quer consertar pessoas, Jesus quer consertar a geração. Mas está cheia. Eu já sinto ele aqui neste lugar. Eu já sinto Jesus aqui nesta igreja. Aleluia. Oh, se você ainda não percebeu que ele visitou você agora, é porque você está passeando como Ló lá no Jordão. Você está nas Campinas, na verdade, Ló. Aleluia, procurando o que teu olho vê. Mas essa noite ele diz: ei, olha para mim, olha para o que eu faço e o que eu tenho para você. Aleluia. Zaqueu era pequeno. Vou adiantar, é 10 para 9. Zaqueu não tinha tamanho, mas Zaqueu ele tinha atitude. E eu quero dizer para você: não há problema na tua vida que chegue até você para você não passar por ele, se você não tiver essa palavra, atitude. Você já viu o crente abalado numa situação que aconteceu na vida dele? Você diz: ei, irmão, o que foi que te abalou? Porque tu ainda está aí na prova? Sabe por quê, irmão? É porque precisa de atitude. Aleluia. Jonas fugiu do propósito. Jonas saiu do caminho que Deus mandou, mas lá no ventre do peixe ele chorou e disse: ei, irmão, tomou atitude. O projeto ainda está de pé. O propósito de Deus sobre a tua vida ainda permanece. As nações se abalam, pessoas caem, muitos vão para longe, mas quem é espiritual, quem nasceu, porque ele deu vida e está aqui para viver o propósito de Deus, eu estou de pé. Os montes se abalam, mas eu estou de pé. As nações se enfurecem, a guerra é tudo, mas eu estou de pé. Aleluia. Pode acontecer o que for, irmão, mas não deixe o teu coração esfriar na presença de Deus. Aleluia. Zaqueu, irmão, sobe na figueira para chamar a atenção de Jesus. Muitos não queriam ele ali. Muitos não queriam Zaqueu ali. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o povo a qual ele cobrava impostos, até os próprios fariseus que seguiam a lei naquele tempo de forma clara e ao pé da letra, eles não gostavam, porque eles cobravam impostos de forma que enganava as pessoas, além do que devia. Mas Zaqueu, irmãos, como a Bíblia diz, Zaqueu era um propósito. Aleluia. Zaqueu, o projeto de Deus nasceu na vida dele. Aleluia. Porque Jesus ia passar, a multidão ia cercá-lo, mas Zaqueu disse: eu vou subir na figueira. Aleluia. Jesus já tinha um propósito na vida de Zaqueu. Aleluia. Jesus passa. A Bíblia diz, irmãos, no versículo de número
7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Quando Jesus mandou ele descer lá na figueira, o povo se queixou, sabe por quê, irmãos? Porque Zaqueu pegava aquilo que não devia. Aí, versículo 8 diz: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou aqui dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 10 vezes mais, 4 vezes mais. Então, irmãos, eu quero dizer para a igreja que está aqui, essa palavra Deus está me revelando. Você não profetize, não fale mal. Quando você sair daqui da igreja, você vê às vezes um lá fora fazendo aquilo que você diz: meu Deus, que está acabado. Não se preocupe, apenas diga: Deus vai cuidar, Deus vai salvar. Sabe por quê? A condição de Zaqueu era para ele, aleluia, talvez nem conhecer a Jesus, mas o texto ele é claro em dizer que ele veio para salvar quem está perdido. Mas como assim, irmãos? Ei, quem está na bebedeira, quem está lá fora fazendo o que desagrada a Deus, a salvação vai chegar? Pode chegar, irmãos. Pode chegar. Sabe como? Quando a igreja não se cala, quando a igreja continua clamando, aleluia, quando a igreja está orando e dizendo: Deus, do meu lado e do outro tem um ali que eu não gosto, que faz aquilo que desagrada a ti, mas eu creio que um dia vai chegar em que ele vai dizer: ei, irmão, qual é o horário do culto para que eu quero me adorar? Aleluia. Meus irmãos, o evangelho de Cristo ele salva aquele que o meu olho e o teu está perdido, não tem solução. Mas ele diz essa noite para a igreja: eu tenho solução para aqueles que estão perdidos. Aleluia. Basta uma atitude para que você perceba o meu trabalhar. Glória a Deus. Se coloque de pé, igreja, com a permissão do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, para finalizar, aleluia, o Filho do Homem, ele quer cuidar de você, ele quer tratar aquilo que te faz ficar triste, ele quer cuidar de você em decisões da sua vida que você toma, que você tem um livre-arbítrio. Ele quer cuidar de você naquelas decisões que você toma, que muitas das vezes você diz: será que é? Será que é isso? O Filho do Homem, ele diz: ei, eu hoje vim visitar aquele que se acha perdido. Aí você diz: ei, irmão, a igreja está cheia. Ei, está todo mundo perdido? Não, irmãos. Muitas das vezes a gente não se perde apenas na área espiritual, mas tem alguém aqui essa noite que está perdido na maneira, aleluia, de clamar e dizer: Deus, me visita, muda a minha situação. Deus, eu creio no projeto, eu creio no propósito. Meus irmãos, Jesus ele quer levantar pessoas que estão cheias da presença dele. Aleluia. Jesus quer levantar uma geração inabalável, uma geração que não está aqui, aleluia, para chamar a atenção de pastor, de obreiro e de ninguém. Deus ele quer transformar o interior de pessoas aqui para dizer: eu sou Deus, sou eu que faço e desfaço, eu quebro laço, corto a lança, eu sou Deus. Aleluia. Então, igreja, eu quero só louvar o refrão do hino aqui para encerrar. Eu queria que você adorasse. Vai ser só um refrão. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Oh, igreja, doces palavras te darei. Muitas das vezes a gente não compreende o propósito. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto do
caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro coroas. Aleluia, louvo. Desesperado eu te busco, remete para acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, diga para ele, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Louve, igreja. Aleluia. Oh, glória. Permanece de pé, igreja. Jesus está cuidando aqui no mutirão. O projeto evangelista legal que Deus colocou no teu coração lá é o mesmo. A igreja aqui, ó, que vai estar construída em pouco tempo, ela não vai comportar, porque vai aumentar, vai crescer. Sabe por quê? Porque a igreja que está fundamentada nele, irmão, ela cresce. Aleluia. A igreja que vive só aquilo que é visível, só incha. Mas a igreja do monte não, ela cresce, ela avança, ela vê aquilo que Jesus quer fazer. Glória a Deus. Então, irmãos, receba esta palavra e que Deus em Cristo continue vos abençoando. Eu quero só, antes de encerrar, falar para esse irmão que está aqui, ó, blusa branca, umas marquinhas, acho que é azul. Aleluia. Minha irmã, Deus, ele já te visitou, mulher. E a cega lá, aleluia. E ele diz ainda que muitos digam, não vai dar em nada. E assim, né, aleluia. Eu vou te erguer, mulher. Eu vou te fazer a passos longos. Aleluia. Mas eu quero somente que tu permaneça fiel. Que tu saiba que o meu propósito, muitas das vezes é doloroso. Porque andar com Deus, mulher, andar com Deus não é andar só em vale, em coisa boa. Andar com Deus é sentir o espinho às vezes furar. Andar com Deus, é às vezes a gente chorar e dizer, Deus, tu ainda está comigo. E assim, glória. Andar com Deus é viver e sentir esses estágios. Deus fala para você, fica, espera, que eu estou contigo. Tem um louvor que diz assim, eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passa a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Receba essa palavra para tua vida, mulher. Meus irmãos, a hora já passou. Agradeço a evangelista Eliabe por essa oportunidade, irmão, para tomar assento. Aleluia. Amada igreja, como é do conhecimento dos irmãos, eu tenho ali no meu carro alguns materiais que os irmãos aqui já sabem que eu trabalho. E os irmãos que quiserem abençoar a obra que eu faço, porque, irmãos, eu não estou aqui para ganhar nada, porque ele já pagou o preço por mim. Mas eu estou aonde me chamar. Pode me chamar onde for, mas eu vou. Porque não tem coisa melhor do que pregar o Evangelho. Não tem coisa melhor do que viver o que Deus tem para nós. Então os irmãos sabem, eu tenho ali no meu carro algumas gravatas, temos relógio feminino, que hoje vai estar barato, irmãos. Hoje eu quero dizer para algumas irmãs aqui que quiser abençoar, você vai comprar um relógio comigo hoje só por R$50. E eu ainda vou lhe dar 30 dias para você pagar. Aleluia. Eu queria dizer para os irmãos também
que eu tenho alguns relógios femininos, não, masculinos. Se os irmãos quiserem adquirir, eu também tenho cartão, passo. Os preços estão bons, irmão. Eu tenho relógio ali de R$50 masculino também. Bom. Aí eu quero dizer para a igreja, irmão, mas como é esse negócio aí que você está vendendo? Como é? Tá fazendo muito, eu já vi irmão que está fazendo comércio. Ele, não, irmão, eu estou aqui, Deus ele me deu essa oportunidade de aonde eu andar, Deus abençoar o que eu vendo. Aleluia. Eu já fui para muito lugar que o pastor chegou para mim e disse, ei, irmão, tome tanto. Não, eu trouxe aqui umas coisas, irmão, se os irmãos quiserem abençoar, amém. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele tem honrado a minha vida, sabe por quê? Porque eu não vendo a palavra. Se eu chegar aqui hoje e nem o irmão me comprar nada, eu vou para casa dizendo, Deus, eu sei que amanhã tu pode mudar e lá na frente acontecer. Porque viver o evangelho é não murmurar, é andar adiante. Eu também tenho ali no carro, para finalizar, um sapato social 40. Quem é que calça 40 aqui dos obreiros? 38. Tem nenhum aqui? 40. E quanto? 40? Tem um sapato ali social que eu comprei para o casamento do irmão. Não deu para mim, irmão, mas como eu vendo importado, os irmãos sabem, está ali no carro. Eu paguei nesse sapato R$180. E hoje eu trouxe para cá para vender, sabe por quanto? Só 100. Em 2 vezes, né? E eu sei que Jesus ele vai fazer, e se ele não fizer, amanhã ele faz. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, os irmãos quiserem me procurar, eu vou estar ali na frente. E que Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém.